Olá pessoal, vamos lá para a correção dos nossos exercícios de revisão. Bom, aqui na número 1 nós temos: determine as medidas M e N indicadas nesse triângulo retângulo. Então eu tenho um triângulo retângulo aqui, que na verdade ele é retângulo aqui em cima, tá? Então nós podemos utilizar as relações métricas no triângulo retângulo, que eu vou ter aqui embaixo como A, aqui como N e aqui como a letra C, tá? Então, olhando aí na tabela de relações métricas, vocês vão ver que nós temos a seguinte forma: ó. A vezes M é igual a C ao quadrado. Então, basta substituir, né? Eu vou fazer o que então? Eu vou escrever 16, que o 16 aqui é o valor do A, que é a parte de baixo todinho. Então vai ser 16 vezes M, que é o valor que eu não tenho, eu só tenho o valor do A, é igual a C ao quadrado. E o C ao quadrado é o 8 ao quadrado, né? Então 8 ao quadrado. Então vai ficar 16 vezes M é igual a 64. Então aqui o 16 vai passar para lá dividindo, então vai ficar M é igual a 64 sobre 16. Temos então que o M é igual a 4. Então esse é o valor do M. O M sendo 4, né, nós temos aqui que o M mais N é igual a 16. Ó, M mais N é igual a 16, que é a parte de baixo toda, né? Então toda a parte é 16. M mede 4 e N mede outra parte. Então vamos substituir. Então vai ficar 4 mais N é igual a 16. Então N é igual a 16 menos 4. Temos então que o N é igual a 12. Então descobrimos qual é o valor do M e qual é o valor do N. Justamente observando as relações métricas no triângulo retângulo. Agora, número 2. Descubra o valor de N e de B no triângulo retângulo abaixo. Então, nós temos aqui N, né? Essa parte aqui que é o 12 é o M. E o 6 é o H. Então, você pode ver, o H é a altura em relação à hipotenusa. Então, você pode ver nas relações métricas que nós temos N vezes M é igual a H ao quadrado. Então, nós temos aqui que N, vou substituir quem é o M, e o M é 12. É igual ao H ao quadrado, que é 6 ao quadrado. Então vai ficar 12, N é igual a 36. Então N é igual, o 12 vai passar dividindo, 36 sobre 12. Então nós temos que o N é igual a 3. Porque 36 dividido para 12 dá 3. Agora, para encontrar a letra B, nós vamos ter aqui um triângulo retângulo, tá? Esse triângulo retângulo aqui menor. Então, nós podemos utilizar aqui Pitágoras, que é o quê? O N e o 6 vão ser os catetos. Então, aqui como o N é 3, né? Utilizando Pitágoras, eu sei que a soma dos quadrados catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. E o B é a hipotenusa desses valores. Tá? Você pode fazer dessa forma e tem outra forma também de ser feito, que é utilizando o A, que é essa parte maior aqui de baixo, vezes N é igual a B ao quadrado. Então, utilizando as relações métricas, vamos aplicar essa parte aqui. Nós sabemos que o A é igual a 12 mais 3, porque essa é a parte de baixo toda. Então, o A vai ser igual a 15, que é 12 mais 3. Então, buscando lá na tabela que nós temos aí, você vai ver que eu tenho A vezes N é igual a B ao quadrado. Então, eu vou ter A vezes N. Vou substituir tudo, né? Para poder encontrar esses valores. Então, agora, a letra A é o 15. Então, vai ficar 15 vezes N, que é 3, é igual a B ao quadrado. E 15 vezes 3 vai dar igual a 45, é igual a B ao quadrado. Podemos substituir, mudar todo mundo de lado. Ficaria assim, então, B ao quadrado é igual
a 45. Logo aqui nós vamos ter que b é igual a raiz quadrada de 45. Por quê? O 45 ele não vai ter raiz, então eu não vou cobrar que vocês fatorem nem nada. Então pode deixar dentro da raiz. Então b ficou igual a raiz de 45. Tá? Esse é o valor do b, que é um valor irracional, utilizando as relações métricas. A vezes n é igual a b ao quadrado. Na número 3, encontre o valor de x e de y no triângulo retângulo abaixo. Então, ó, nós podemos utilizar novamente as relações métricas para poder encontrar isso daí. Então, eu vou ter aqui embaixo como se fosse o a, né? Que o x vale a parte de baixo toda. Aqui como se fosse o n e aqui como se fosse o b. Então, nós vamos ter, novamente, a vezes n é igual a b ao quadrado. Então, nós vamos colocar, substituindo agora. Como o a é x, vou substituir o a por x. O n, ele é 3, então vai ficar 3 vezes x, que é igual a b ao quadrado. Então, no lugar do b ao quadrado, eu vou botar 2 raiz de 6 ao quadrado. Aqui, então, vai ser 3x é igual a 2 raiz de 6 vezes 2 raiz de 6. Tá? Então, eu vou substituir aqui. Vou multiplicar o número pelo número e a raiz pela raiz. Então, vai ficar 3x é igual a 2 vezes 2, que dá 4. Raiz de 6 vezes raiz de 6 vai dar a raiz de 36. Temos, então, que 3x é igual a 4 vezes 6. Então, 3x é igual a 24. Então, eu tenho que x é igual a 24 sobre 3, que o 3 passa dividindo. X aqui, então, vai valer igual a 8, tá? Esse foi para achar o valor de x. Agora, para encontrar o valor do y, nós temos que x é igual a 8. Então, eu vou ter que essa parte toda é 8. Se aqui é 3, né? E essa parte de baixo toda é 8, então aqui vai valer 5. Porque 3 mais 5 vai dar 8. Então, essa partezinha pequena aqui vai ser igual a 5. Então, ali nós temos a relação que aqui eu tenho m e ali eu tenho n. Então, eu tenho novamente ó, que n é que h ao quadrado, que é essa parte aqui que é h, né, a altura em relação à hipotenusa. Então, eu vou ter que h ao quadrado é igual a n vezes m. Então, eu vou ter que h ao quadrado é igual a 3 vezes 5. Então, h ao quadrado vai ser igual a 15. E esse 2 vai passar para o outro lado como raiz. Então, vai ficar h igual a raiz de 15. Então, o h é igual a raiz de 15 e essa é a resposta dessa número 3. Beleza? Aqui na número 4, então, nós vamos ter o seguinte. Ó. Em um triângulo retângulo, as projeções dos catetos sobre a hipotenusa medem 3 cm e 12 cm. Determine a altura relativa à hipotenusa desse triângulo. Então, é como se eu tivesse aqui ó, um triângulo retângulo. Tá? As projeções, quando eu falar as projeções dos catetos sobre a hipotenusa, eu tenho que traçar essa altura aqui, ó, desse triângulo retângulo, né? Esse retângulo aqui. E as hipotenusas, que são B e C, quando eu falo as projeções, é quando cai, né? Então, essa parte aqui de baixo, que é o M, o N e o M, tá? Então, as projeções são essa parte de baixo. Então, ele fala que essas projeções, justamente, são 12 e 3, tá? E ele quer saber a altura H desse triângulo retângulo. Então, eu vou fazer o quê? Novamente, ó. H ao quadrado, que é a altura ao quadrado. A altura ao quadrado é igual a N vezes M. Então, vou ter que H ao quadrado é igual a 3 vezes 12. Então, H ao quadrado vai ser igual a 36. Sendo assim, vamos passar o 2 aqui para lá para o outro lado como raiz, se a potência passa como raiz. Então, vai ficar H
é igual a raiz de 36. Temos então que a raiz de 36 é o número 6. Então vai ficar h igual a 6. E essa é a resposta dessa pergunta aí. Utilizando as relações métricas novamente. Só utilizar a tabela. Número 5. Encontre o valor de x utilizando o Teorema de Pitágoras. Bom, o Teorema de Pitágoras diz o seguinte, que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos, do quadrado dos catetos. Então, se eu tenho aqui, ó, cateto 1, vou botar C1 elevado ao quadrado, mais C2 elevado ao quadrado, que é o quê? Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, quem é o h? O h é o x, tá? Por quê? A hipotenusa é o lado que fica oposto ao ângulo de 90 graus. Então, a hipotenusa é o x. Então, vai ficar x ao quadrado é igual a 21 ao quadrado mais 28 ao quadrado. Então, nós teremos que x ao quadrado, que eu substituí quem é o C1, que é um dos catetos, e o 28, que é o outro cateto, tá? Então, vamos lá. Vai ficar, então, 21 elevado ao quadrado, que vai ser 21 vezes 21, que vai ser 441, e 28 ao quadrado, que vai ser 28 vezes 28, que dá 784, mais 784. Somando os dois aqui, então, somando esses dois números, nós vamos ter o seguinte, ó, x ao quadrado é igual a 1225. Ó, x ao quadrado é igual a 1225. Então, x é igual a raiz quadrada de 1225. X, então, é igual a 35. Tá? Poderia ser feito utilizando fatoração. Você vai dividindo até encontrar os valores que estão se repetindo, para poder encontrar a raiz de 1225. Tá? Se não conseguir encontrar uma raiz tão grande, pode deixar em forma de raiz que eu estou aceitando na prova. E a última, que é a número 6, que é falando que usando as razões trigonométricas, encontre o valor de x. Então, olha só, eu tenho aqui um ângulo de 45 graus dentro de um triângulo retângulo. Então, aqui eu tenho o cateto adjacente a ele, tá? Que é o número 7, e eu tenho a hipotenusa em relação a esse triângulo também. Então, eu tenho que utilizar a relação que utiliza o cateto adjacente, que no caso aqui é o cosseno, tá? O cosseno é o que representa o cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, sempre que eu tiver cateto adjacente sobre hipotenusa, eu vou ter que utilizar o cosseno. Então, vou utilizar o quê? Cosseno de 45 graus, que é o valor que está aqui. É igual a cateto adjacente, que é o 7, né? O que está encostando no ângulo, sobre hipotenusa, que é x. Tá? Então, vamos olhar aqui, ó, cosseno de 45 graus. Eles se cruzam na parte de raiz de 2 sobre 2. Então, o cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Então, você vai substituir raiz de 2 sobre 2 no lugar do cosseno de 45. É igual a 7 sobre x. Quando eu tenho isso daqui, basta multiplicar cruzado. Tá? Então, vai ficar x vezes raiz de 2 e 2 vezes 7. Então, vai ficar x raiz de 2 é igual a 2 vezes 7. Então, vou ter x raiz de 2 é igual a 14. Então, tenho aqui x. Esse raiz de 2 vai passar dividindo 14. Vai ficar 14 sobre raiz de 2. Bom, não ensinei ainda para vocês como racionalizar as raízes. Então, pode deixar dessa forma, tá? A resposta. De qualquer forma, se for necessário, se você estiver interessado em aprender, você multiplica aqui
por raiz de 2 vezes raiz de 2. E você vai ter x igual a 14 raiz de 2 sobre raiz do número 4, que é 2. Então vai ficar 14 raiz de 2 sobre 2. Porém, eu estou aceitando também as respostas que terminam aqui em cima, tá? Aqui, ó, 14 sobre raiz de 2. Então esse é o valor do x e pode deixar dessa forma aí. Bom, a letra B, nós temos o cateto oposto, né? Cateto oposto ao x, o ângulo de 30 graus, que é x, e temos a hipotenusa. Então, sempre que eu tenho cateto oposto sobre hipotenusa, eu vou utilizar o seno, né? Vai ficar seno de 30 graus, que é o cateto oposto sobre hipotenusa, é igual a x sobre 1000. Então, seno de 30 é igual a x sobre 1000. Então, você vai observar aqui, ó, o seno, que é o seno, de 30 graus. Eles se encontram quando é meio, né? 1 sobre 2. Então, é só substituir. Então, vai ficar seno de 30 é igual a 1 sobre 2. É igual a x sobre 1000. Agora, basta multiplicar cruzado. Ó, 2 vezes x e 1 vezes 1000. Então, vai ficar 2 vezes x é igual a 1000, que é 1 vezes 1000. Esse 2 vai passar dividindo. Então, teremos x é igual a 1000 sobre 2. X é igual a 500. Então, encontramos o valor do x aqui utilizando as razões trigonométricas. Beleza, pessoal? Então, é isso daí. Até a próxima aula.